Olá, nós somos estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do curso de Ciências Biológicas, e hoje a gente vai apresentar o Trypanosoma cruzi e a doença de Chagas. Como representante do infrareino escavata, o Trypanosoma cruzi possui a característica estrutura flagelar. Estrutura essa responsável pela movimentação desses organismos e captação de alimento. Além disso, outra característica morfológica importante desses indivíduos é a presença do cinetoplasto, que é a região específica da mitocôndria onde está concentrado o DNA mitocondrial. Os tripanosomatídeos possuem somente uma mitocôndria que é ramificada e se estende por todo o corpo celular. Durante o ciclo de vida do Trypanosoma cruzi, o organismo passa geralmente por três modificações de forma de acordo com o momento e suas necessidades. São elas: a mastigota, epimastigota e tripomastigota. A mastigota é a forma arredondada e, apesar de significar sem flagelo, possui um flagelo curto e cinetoplasta em formato de bastão. A fase epimastigota possui forma alongada, com o flagelo emergindo lateralmente da bolsa flagelar, e o cinetoplasta possui formato de bastão. Já a fase tripomastigota possui forma alongada e o flagelo emerge lateralmente da bolsa flagelar. O cinetoplasto possui forma arredondada e se localiza na parte posterior do organismo. As fases amastigota e tripomastigota são encontradas depois do contágio, enquanto a epimastigota são encontradas no inseto transmissor. Quanto ao deslocamento, graças à presença do flagelo, os tripanosomatídeos têm a capacidade de se locomover tanto para frente quanto para trás, dependendo de onde inicia o movimento do flagelo. Já a alimentação desses organismos ocorre por endocitose, utilizando estruturas de invaginação da membrana conhecidas como bolsa flagelar e citostoma. O ciclo de vida inicia-se quando o barbeiro, ao se alimentar do hospedeiro vertebrado, elimina suas fezes e urina, onde podem estar presentes as formas tripomastigotas. Os parasitas tripomastigotas penetram na pele e infectam as células do hospedeiro, onde transformam-se para a forma amastigota. As células vão se multiplicar por divisão binária e, então, repletas de parasitas, eles novamente mudam para a forma tripomastigotas. Por estarem com grande quantidade de parasitas, as células se rompem e os protozoários atingem a corrente sanguínea, atingindo outros órgãos. Nessa fase, se o hospedeiro vertebrado for picado pelo barbeiro, os protozoários serão transmitidos ao inseto. No intestino do barbeiro, mudam sua forma para epimastigotas, onde multiplicam-se e tornam-se novamente tripomastigotas, as formas infectantes aos vertebrados, fechando assim seu ciclo de vida. A doença de Chagas, ou a tripanossomíase americana, é a doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Estima-se que há 6 milhões de pessoas infectadas na América Latina e grande parte dos casos ocorre no Brasil, principalmente nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul. Falando de história, foi em 1909 que iniciaram os conhecimentos sobre a doença de Chagas, essa endemia rural em vários países latino-americanos. O cientista brasileiro Carlos Chagas, sem os recursos tecnológicos disponíveis atualmente, evidenciou pela primeira vez a existência do protozoário que ganhou a designação de Trypanosoma cruzi, em homenagem a Oswaldo Cruz, seu companheiro de trabalho. Revelou que o parasita infecta pessoas por meio das fezes do inseto triatomínio, se alimenta exclusivamente de sangue, comprovou que o protozoário citado causa enfermidade infecciosa em seres humanos e ainda encontrou pelo menos um reservatório silvestre do Trypanosoma. Os principais vetores da doença parasitária são os insetos sugadores de sangue triatomíneos, ou popularmente conhecidos como barbeiros. A contaminação acontece através da picada desses insetos e do depósito de fezes contendo protozoário próximo à picada. Através da coceira dessa picada, as tripomastigotas, que são as formas móveis e infectantes do Trypanosoma cruzi presentes nas fezes do barbeiro, penetram com facilidade a ferida. Entre outras formas de transmissão, estão a transmissão oral, pela ingestão de alimentos contaminados com os parasitas, a transmissão congênita de mãe para filho, por transfusões de sangue e transplante de órgãos ou por acidente de laboratório. O período de incubação da parasitíase varia de 1 a 3 semanas, sendo que a doença de Chagas se caracteriza por apresentar duas fases, a aguda e a crônica. A fase aguda dura cerca de 2 meses, desenvolvendo logo após a picada sintomas moderados e não específicos da doença, como febre, fatiga, falta de apetite, dor de cabeça, erupções cutâneas, diarreia, vômito ou inchaço localizado em algumas partes do corpo. Em crianças, o quadro pode se agravar e levar à morte, mas frequentemente nessa fase, por não serem sintomas específicos da doença, qualquer manifestação pode passar despercebida. O marcador mais conhecido da fase aguda da doença é o chamado sinal de Romanha. E o sinal é caracterizado pelo edema das pálpebras do mesmo lado do rosto em que se localiza a ferida produzida pela picada do barbeiro. Já a fase crônica se desenvolve ao longo de muitos anos. Nessa fase, muitos pacientes podem passar um longo período, ou mesmo toda a vida, sem apresentar nenhuma manifestação da doença, embora sejam portadores do Trypanosoma cruzi. Em outros casos, a doença prossegue ativamente, passada a fase inicial, podendo comprometer vários setores do organismo, salientando-se o coração e o aparelho digestivo. No coração, a doença leva a cicatrizes, que podem causar insuficiência cardíaca ou derrame, e no sistema gastrointestinal pode haver o aumento do cólon e do esôfago, levando a sérios problemas digestivos.
É uma doença de evolução crônica, debilitante, que tem quadros clínicos com características e consequências muito variadas, e se não tratada, pode causar danos irreversíveis ao coração e outros órgãos vitais. A prevenção da doença de Chagas está intimamente relacionada com a forma de transmissão. Caso ela tenha sido pelo contato com insetos, uma das formas de controle é evitar que o barbeiro forme colônias dentro das residências. Isso pode ser feito por meio de detetização, instalação de telas em janelas e portas e também tapando frestas nas paredes. Caso algum morador encontre triatomíneos no seu domicílio, ele não deverá esmagar ou danificar o inseto e deve evitar contato direto com ele por meio do uso de luvas ou alguma outra proteção. Os insetos devem, então, ser coletados e colocados em recipientes identificados. Já no caso de realização de atividades em áreas de mata, como acampamentos, recomenda-se o uso de medidas de proteção individual, como repelentes, roupas longas, como calças e camisetas de manga comprida. Em relação à transmissão por alimentos, que ocorre quando o barbeiro é processado junto com esses, as principais medidas de prevenção são a intensificação de vigilância sanitária e inspeções em todas as etapas da produção. Lâmpadas devem ser instaladas longe de locais em que os alimentos são processados para que a luz não atraia insetos. Deve também ser feito cozimento dos alimentos acima de 45 graus ou realizados processos de pasteurização e liofilização, ressaltando que o congelamento é uma medida ineficaz no caso da contaminação por Trypanosoma cruzi. Ademais, os funcionários devem ser treinados e instruídos a agirem de acordo com as normas de higiene. Além das medidas convencionais, algumas instituições de pesquisa vêm investindo em aplicativos gratuitos para identificação de triatomíneos. O TriatoKey, desenvolvido pela Fiocruz, é capaz de identificar gêneros e espécies de insetos por meio de processos de eliminação baseado em perguntas, sendo de grande ajuda nas atividades de vigilância.